Salve, galera! E aí, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Rafael. Eu sou o Gustavo. E a gente decidiu começar um projeto novo para falar da maravilhosa Liga Irlandesa de Futebol. Essa liga pouca vista, né? Mas é uma liga maravilhosa e charmosa também, né? Do submundo aí do futebol europeu. Aquela, para quem gosta do futebol raiz, né? Não gosta daquela nutelagem, esse é o lugar certo para vocês. Então, já vão acostumando, esse é o nosso podcast semanal. Se você está nos ouvindo, né, talvez no Spotify, ou talvez no Deezer, ou qualquer outra plataforma, sejam bem-vindos. Se você está nos vendo no YouTube, porque a gente também vai estar lá, bem-vindo também. E a gente está quase esquecendo, né, o nome desse podcast, né? Afinal, tem que ter um nome, né? Então, como que é o nome do nosso podcast, Pedrinho? O canal e o nosso no Spotify e tudo mais, a gente usa o Futebol na Irlanda, né, no Instagram também. E também a gente vai ter o podcast aí, o Irlandesão, não é correto? Irlandesão FC Podcast. Irlandesão FC Podcast. Só pra gente trazer um pouco de informações a respeito, né, desse futebol maravilhoso aqui da Irlanda. Que, aliás, eu duvido que mais de 100 pessoas no Brasil saibam que exista. Então, mas enfim. E já que nós estamos na Irlanda, nada melhor também do que pegar uma cervejinha, né? Uma tradicional Guinness, então, pra começar, a gente tem que... Eita! Que roupa tudo quanto é lado. Faz parte. Vamos colocar aqui. Então, a gente tem que molhar a palavra aí. Pra quem tá só ouvindo e não viu, a gente falou que talvez pudesse molhar tudo aí quando fosse abrir as latas, e realmente aconteceu isso mesmo. Quem nunca fez acabou deixando um copinho de cerveja cair, né? Foda-se, agora a gente vai... mano, parece até um palavrão já. Bora, é isso aí, pelo menos a gente já vai estar com a mão um pouco molhada e melada, o computador também aqui deu uma molhadinha, mas... Taca ali pau, depois a gente limpa tudo isso, né? Bom, a gente vai começar então, primeiro, né, Rafa, explicando aí como é que vai funcionar, então, o nosso podcast. A gente já explicou, né, que vai ser semanal, né, via podcast, também pelo YouTube. Tem também a página no Instagram, que eu falei também, que é o Futebol na Irlanda, @Futebol na Irlanda, então segue lá também, para ficar por dentro e acompanhar. A gente está fazendo as postagens por lá também. E a gente então começa a fazer a introdução aí. Como é que funciona o campeonato irlandês, quantos times participam, se tem a Copa da Irlanda, o Super Campeonato da Irlanda, como é que funciona aí? Só antes da gente partir pro campeonato, só lembrando que a gente também tem o Twitter, tá? Só que o nome no Twitter é um pouquinho diferente, é FT_IrlandêsBR. Tá? Só o nome é um pouquinho diferente, justamente porque não dava pra colocar Futebol na Irlanda, o Twitter não permite. Mas como você bebeu cerveja antes da gente brindar? Verdade. Eu pensei que tinha uma bicada antes. Saúde. Saúde. Ou Slantia. Slantia por aqui. Bom, então vamos lá falando do campeonato irlandês. Vamos explicar quais são os torneios, né, que a gente tem aqui na Irlanda. A gente tem a Liga Irlandesa, né, que basicamente tem a primeira e a segunda divisão delas, né, a nível nacional. E aí depois a gente vai para o nível regional, que já seria mais amador e tudo mais. Dentro da Liga Irlandesa, tanto na primeira quanto na segunda divisão, são 10 equipes disputando o torneio. O torneio tem 4 turnos, então cada time joga 4 vezes, né, contra o seu adversário. No final dá um total de 36 rodadas. Joga 2 vezes em casa e 2 vezes fora contra cada time. Eu, particularmente, acho muito boa essa fórmula, até porque a Irlanda não é um país muito grande, não tem muitos times aqui, até porque a Irlanda aqui, o pessoal acompanha muito o campeonato inglês, e às vezes o pessoal dá prioridade para o futebol gaélico, que é um esporte que existe basicamente só aqui na Irlanda, e o rugby, né? Então o próprio campeonato irlandês, às vezes o pessoal, tanto é que você vai conversar com um irlandês mesmo, tu pede para ele que time ele torce.
o cara vai dizer Liverpool, Manchester, ninguém vai dizer algum time daqui, ou vai dizer, não, aqui na Irlanda. Até o Celtic, né? Até o Celtic da Escócia. Mas tu vai pedir, mas aqui na Irlanda, pra que time tu torce? Daí o cara fala, eu torço pro Shamrock Rovers, torço pro Bohemians. Enfim, então, sei lá, eu na minha opinião, né, sei tu, mas eu acho legal porque são poucas equipes, mas tem bastante jogo, tem bastante campeonato, então mesmo que um time vá mal ali no primeiro turno, o cara ainda tem, 3 turnos ainda pra recuperar, né? Aqui, mais ou menos assim, como que funciona, né, para torcer para um time, aqui os clubes são mais locais, serão clubes locais, então até como o Gustavo comentou aqui, os irlandeses costumam apoiar, né, os times da Inglaterra, da Escócia e tal, mas ao mesmo tempo eles acompanham aqui o time local aqui da Irlanda. O grande problema do futebol aqui da Irlanda é que o futebol ele não é 100% profissional. Até dentro da primeira divisão não são todos os clubes, né, que são profissionais. Sim. Tem clube, inclusive, que por causa da pandemia o ano passado mandou embora jogadores para que eles pegassem a ajuda do governo, né, para receber um salário, porque não existe um fluxo financeiro, né, que permita eles bancarem, né, tanto futebol aqui. E até porque, que nem a gente estava falando, como os irlandeses têm essa coisa aí do futebol gaélico, né, que é um esporte que, não sei se o pessoal já ouviu falar, mas é um esporte que existe mais aqui, que é uma mistura de futebol com rugby. Tem o rugby e também, quando se trata de futebol, eles dão preferência para a Premier League inglesa. Então, como tem pouca visibilidade no campeonato irlandês, consequentemente também não tem aquele apoio financeiro muito grande. É a mesma coisa que a gente fala às vezes da comparação do futebol masculino com o feminino, né? O masculino sempre vai ter um valor muito maior porque tem muito mais visibilidade do que o feminino. Então, é por isso também que os clubes não podem fazer grandes contratações. Então, tu não vai ver um grande jogador aqui com alto salário, né? Então, normalmente os clubes aqui, eles revelam jogadores para vender, para mandar para a Inglaterra, para jogar numa segunda divisão, para jogar na Escócia. Divisão, ou uma outra liga um pouco mais forte dentro da Europa, né? Sim. Além, né, do campeonato irlandês, a Liga Irlandesa, né, que é o principal campeonato aqui, nós temos a FAI Cup, ou FAI Cup, que, né, é a liga, na verdade, é a liga ali que os times da primeira e da segunda divisão disputam, é um torneio também muito importante aqui. E nós temos a Copa da Liga. Da mesma forma que tem lá na Inglaterra, por exemplo, a gente tem aqui. Uhum. A diferença é que na Copa da Liga entram até times não profissionais. Você pega times que disputam, por exemplo, não estão nem na segunda divisão aqui da Irlanda, né? São times que estão nas ligas regionais. Eles entram ali, alguns deles entram para disputar. Só para complementar essa informação, até no futebol amador aqui, eu joguei já algumas temporadas aqui, e teve uma temporada que eu joguei, inclusive, pela DCU, que é uma faculdade que existe aqui, e a gente jogou uma Copa, que era uma Copa bem grande, que misturava várias equipes amadoras. E o nosso treinador, até quando ele passou essa informação pra gente num jogo dessa Copa, eu fiquei meio surpreso, porque ele falou que o campeão daquela Copa ganhava uma vaga na FA Cup, tipo, como se fosse a Copa do Brasil, né? Uhum. Aqui pra eles. Daí, tipo, é uma oportunidade de um time amador também surgir. E já você falou da DCU, por exemplo, que é uma faculdade, a UCD tem um time na segunda divisão, né? Que até 2 anos atrás estava na primeira divisão também. Então tem até os estudantes, como eles são conhecidos, né? Então uma universidade tem um time, mas eles são um time semi-profissional, porque são estudantes ali que eles pegam, muitos deles, na verdade, não todos os jogadores, né, são estudantes, e eles estão ali nesse time. E também tem um outro torneio aqui que é a Copa do Presidente, né, que na verdade é um jogo que é realizado, que marca, né, o início da temporada na Irlanda, e que é disputado entre o vencedor da Liga Irlandesa e o vencedor da FAI Cup. Né, eles, do ano anterior, eles fazem um jogo valendo, né, pela President Cup, ou Copa do Presidente, valendo ali um troféuzinho já para iniciar, né, o ano. O futebol irlandês tem um calendário aqui também um pouquinho diferente, certo, Gustavo? Ele não...
ele é diferente do resto do futebol europeu, porque normalmente o futebol europeu ele começa ali a pré-temporada em final de julho, agosto, de setembro, metade de agosto, setembro já tem a temporada começando e ele termina no outro ano, né? O campeonato irlandês, ele começa normalmente, né, entre fevereiro e setembro, né? Mais ou menos isso. Mas eles disputaram entre fevereiro e final de fevereiro, né? Ali entre o meio e final de fevereiro, nunca tem uma data exata, e vai até o meio de outubro, mas a final da FAI Cup, ela é disputada na primeira semana de novembro, se eu não estou enganado. Mas pandemia e tudo mais, né, é um pouquinho diferente. Esse ano, inclusive, o campeonato ainda nem começou e só vai começar dia 19 de março. A Liga Irlandesa, mas dia 12 tem um jogo da President Cup entre Shamrock Rovers, que foi o time campeão da Liga Irlandesa ano passado, e do Dundalk FC, que foi campeão da FAI Cup. Então, o calendário ele é bem reduzido, né, comparando até com o calendário brasileiro, né? Se a gente parar e fazer uma comparação, que começa ali em fevereiro, tem os estaduais, depois já vai até o começo de dezembro. Aqui é diferente, aqui são 8, 9 meses de campeonato, assim, até menos ali, que os times fazem. Acho que era isso, né, para introduzir o campeonato, né, Rafa? Então a gente acho que já pode passar para a parte aí que a gente vai falar mais, então, para a galera saber também quem são os times aí que disputam, então, a Premier League irlandesa, então, nessa temporada que vai começar agora no dia 19 de março de 2021. Exatamente, e a gente tem os 10 times, né? Vamos focar aqui nos times da primeira divisão, tá? Nós não vamos entrar muito nos times da segunda, até porque só tem 9 times confirmados na segunda divisão no momento. Primeiro time, né, vamos falar aqui em ordem alfabética, o primeiro time é o Bohemian FC. Temos também o Derry City FC, que apesar de ser da Irlanda do Norte, eles jogam o campeonato irlandês, basicamente porque eles queriam ser um time profissional. Na Irlanda do Norte, todos os times são semi-profissionais. Até fazendo um parênteses, é mais ou menos que nem faz, se não me engano, o Swansea, né? Na Premier League, o Swansea, ele joga, ele é do país de Gales, ele é de Cardiff. Crystal Palace também. O Crystal Palace também, mas eles jogam pelo campeonato inglês, porque o país de Gales não tem um campeonato, ou se tem um campeonato muito fraco. Então acontece também os times da Irlanda do Norte, por ser um país menor que a Irlanda, e não ter uma liga muito forte, então os times jogam a liga irlandesa para ter um pouco mais de visibilidade. Nós temos também o Drogheda United, que subiu, né, da segunda divisão. Aliás, só frisando aqui como que funciona a questão do rebaixamento, né? Dos 10 times, o último colocado automaticamente vai para a segunda divisão e o penúltimo colocado ele vai disputar um jogo com o vencedor dos playoffs da segunda divisão. E os playoffs são mais ou menos, né, como é na Inglaterra, na Champions League ali, na Champions League, Premiership, que tem lá também e tal, e na League One, League Two e tudo mais. Mas o Drogheda, eles venceram, né, foram campeões da segunda divisão e subiram. E quais são os outros times, Gustavo? O outro time, então, o Dundalk, né? O Dundalk fez boas campanhas, né? Recentemente até, ele teve algumas participações nas fases anteriores eliminatórias de Liga Europa também, né? O Finn Harps, e também a gente tem o Longford, que é um time que também, assim como o Rafa falou do Drogheda ali, que também foi um time que ele subiu agora na última temporada, né? Eles venceram, na verdade, os playoffs, né? Eles disputaram o jogo com o Shelbourne, que tinha terminado em penúltimo, aqui na primeira divisão, e eles acabaram ali vencendo o Shelbourne, então subiram, né, para a primeira. Só com um parênteses aqui com relação ao Dundalk, o Dundalk é o único clube do futebol irlandês que ele tem um dono. O Dundalk foi vendido, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, eu não me recordo agora, que foi um ano que eles quase foram rebaixados e o clube estava atolado, né, estava numa situação financeira bem difícil, e os sócios acharam como única solução vender o clube. Então, o dono é um americano, ele tem, pelo que me contaram, me informaram, ele também tem uma franquia de um time de beisebol nos Estados Unidos. Tá? Então, o Dundalk é o único time que tem um dono aqui na Irlanda. Até isso acho que é um assunto até que a gente pode falar em outros vídeos, né? Porque aqui na Irlanda tem
por mais que o campeonato não seja muito visto, tem bons jogadores aqui, muitos jogadores novos aqui, jovens, são jogadores que têm qualidade, tanto é que, como eu falei no começo, eles viram profissionais aqui, mas eles visam ser vendidos ali, jogar numa Premier League, nem que seja numa segunda divisão inglesa, primeira divisão inglesa, enfim. Então é uma assunto que a gente pode até trazer nos próximos vídeos aí, que por que não tem mais clubes com donos, né, com pessoas que vêm investir aqui na Irlanda, que seja para ter o time ali, mas com essa visibilidade, com esse objetivo de criar uma base e de revender os jogadores, né? Sim. É um assunto que a gente com certeza pode abordar. Além desses times, a gente tem o Shamrock Rovers, que é o maior vencedor do futebol irlandês, apesar que o clube quase deixou de existir por problemas financeiros. A gente também tem o Sligo Rovers, a gente tem o St. Patrick's e a gente tem o Waterford, como os 10 times da primeira divisão. Então, só recapitulando, nós temos Bohemian, Derry City, Drogheda, nós temos também aqui o Dundalk, Finn Harps, Longford Town, Shamrock Rovers, Sligo Rovers, St. Patrick's e Waterford. Esses são os times que estão na primeira divisão do futebol irlandês e que começam a jogar no campeonato a partir de dia 19. Alguma observação? Não, só ia complementar aí, mas o Rafa já falou isso anteriormente também. Então, o atual campeão então é o Shamrock Rovers e, como o Rafa falou, ele é o time que mais tem títulos aí, então, e é na minha opinião, não sei do Rafa, mas para mim é o time a ser batido aí nessa temporada, é o time que é o que tem o melhor time, inclusive jogou uma preliminar recentemente de Liga Europa contra o Milan, né? Sim, contra o Milan, do Zlatan Ibrahimovic. Eu estava no estádio, fui filmar aquele jogo, né, pro Shamrock Rovers. E se a galera for dar uma pesquisada ali sobre esse jogo ali, o Shamrock Rovers contra o Milan, aqui em Dublin, cara, claro que o Milan tá num outro patamar, né? Mas quando tu olha ali os melhores momentos, os highlights da partida, o Shamrock Rovers no começo ele deu uns sustos ali no Milan. Sim. E tem uma curiosidade também, já vou soltar uma curiosidade aqui sobre o futebol irlandês. Cristiano Ronaldo, primeira partida dele em 2009 com a camisa do Real Madrid, foi aqui na Irlanda contra o Shamrock Rovers. É mesmo? Foi num amistoso. O Cristiano Ronaldo foi contratado e na primeira oportunidade, primeiro jogo foi aqui no estádio Tally Stadium, numa partida entre Shamrock Rovers e Real Madrid, que foi um amistoso. O Cristiano Ronaldo, se não me engano, jogou só o primeiro tempo e a partida foi vencida pelo Real Madrid por 1-0 e tudo mais. E foi o recorde de público do futebol irlandês, tirando o Aviva Stadium, né, que é o estádio que recebe a seleção irlandesa. Quando é que foi o jogo? Foi 1-0 pro Real. 1-0 pro Real. Não foi o Cristiano Ronaldo que fez gol, mas eu não me lembro agora. E outra coisa também, né, que é outra coisa que a gente também pode trazer mais aprofundada em outro assunto, como a Irlanda é muito próxima da Inglaterra e tem muitos torcedores aqui de times ingleses, às vezes acontece de, por exemplo, a gente ter jogo aqui em Dublin de pré-temporada dos times ingleses. Por exemplo, acho que ano passado, se não me engano, teve acho que Arsenal e contra Chelsea, né? Não? Teve... Foi ano retrasado. Ano retrasado? Nós estamos em 2021, mas foi ano retrasado. Liverpool e Chelsea, Arsenal e Liverpool jogaram aqui também. O Chelsea jogou aqui também contra o Bohemian e contra o St. Patrick's. O Chelsea jogou contra o Bohemian e o St. Patrick's na temporada passada. Amistoso. Pré-temporada. Fizeram uns amistosos. Outra curiosidade também é que dos times irlandeses, o Shamrock Rovers e o Dundalk já chegaram à fase de grupos da Liga Europa. O Dundalk 2 vezes, inclusive a última jogou até contra o Arsenal, foi um dos adversários. E o Shamrock Rovers, em 2011, se tornou o primeiro clube irlandês a chegar à fase de grupos. Inclusive jogou contra o Tottenham, né, com o clube mais... dos clubes que estavam ali nos grupos como mais famoso. Então, apesar dos pesares, ainda os caras conseguem chegar, né, numa fase de grupos aqui. Infelizmente na Champions League ainda não teve nenhum clube irlandês que conseguiu chegar na fase de grupos.
Eu acho que teve uma equipe, se não me engano, acho que foi o Dundalk, que chegou até uma fase anterior. Não, foi o Shamrock Rovers. Não, o Shamrock Rovers ele foi eliminado no último playoff da Champions League. Antes da fase de grupo. Antes da fase de grupo. Aí ele jogou o último playoff da Liga Europa. Se eu não me engano, eu pesquisei, eu sei porque eu pesquisei isso ontem ou hoje, se eu não me engano. Eu acho que o Dundalk também, há 2-3 anos atrás, em 2016, quando eles foram campeões irlandeses, eles chegaram no último. Caíram na penúltima. Caiu na penúltima pro Legia Varsóvia, se não me engano. Acho que foi na penúltima. Bom, enfim, chegaram perto. Nós estamos falando de um clube, o Shamrock Rovers aqui. Sei lá, os caras têm uma arrecadação de 2 milhões de euros no ano. A gente está falando de clubes que são, como o Rafa falou no começo, que são semiprofissionais, né? E tu imagina um time semiprofissional chegar numa fase de grupos da Champions League. A mesma coisa que o time da Islândia lá, né? Da seleção da Islândia, que os caras falaram que o treinador, que o goleiro era dentista, o lateral era encanador, e os caras chegaram numa Copa do Mundo, numa Eurocopa também, né? Sim, então aqui para eles é um feito gigantesco. Né? Só dando uma continuidade aqui, nós vamos informar os maiores vencedores da Liga Irlandesa, quais são os clubes que têm mais títulos ali do campeonato irlandês. O maior vencedor, né, como a gente já comentou aqui, é o Shamrock Rovers. O ano passado eles venceram, inclusive, a Liga, foi o 18º título deles. E o segundo maior vencedor é o time do Dundalk. Só que se você pegar a história do Dundalk, o Dundalk se tornou muito forte nos últimos 6 anos, né, que eles ganharam, dos últimos 7 anos, na verdade, eles ganharam, se não me engano, 5 títulos, que foi quando começou o investimento. Mas anteriormente, se você pegar as outras conquistas deles, você vê um espaçamento muito grande. Mas isso não significa nada. Se os caras estão lá participando, o mérito deles terem ganhado, né? E nos últimos anos ali, quem botou, quem apertou, por exemplo, o Shamrock Rovers aí, que é o atual campeão, quem ficou na cola dele ali, por exemplo, então é o Dundalk, que é o time que, na minha opinião também, que nessa temporada que pode fazer frente ali com o Shamrock Rovers é justamente o Dundalk. Sim, exatamente. Depois, o terceiro maior vencedor é o time do Shelbourne, que caiu ano passado para a segunda divisão. Não, o Shelbourne já foi muito forte aqui na Irlanda, mas ultimamente tem meio que ficado ali entre primeira e segunda divisão e tudo mais. E o Shelbourne é um time legal, que é um time bem de bairro mesmo, né? Ele é de Tolka, se não me engano, né? Tolka, ele joga no Tolka Park. E aí, o quarto maior vencedor é o time do Bohemian, que é o maior rival do Shamrock Rovers. Que, aliás, o estádio deles é bem aqui do lado de onde a gente mora aqui na Irlanda, né? Então tem... que eles venceram 11 vezes ao campeonato irlandês. O Bohemians é um time bem tradicional também, né? E eu acho que o Bohemians também é conhecido como o time do povo, né? Eu vi que tu botou os apelidos lá do time. Eles são conhecidos como os ciganos. Sim, mas eu acho que quando eu sei que eu fui em 2 jogos do Bohemians já, e lá no estádio também tinha Bohemians, o time do povo. Tá. E também é um time bem tradicional aqui do norte de Dublin. Norte e sul, porque a gente tem essas divisões aqui em Dublin. Até vocês vão entender em outros episódios, né, um pouquinho dessa rivalidade, né? A gente vai passar isso para vocês também. Outro assunto que a gente quer abordar aqui também no nosso podcast é justamente a seleção irlandesa, né? Afinal, nós estamos na Irlanda. A gente quer passar um pouco de informação em torno da seleção irlandesa. E para quem não sabe, a seleção irlandesa, ela nas eliminatórias, né, da Copa do Mundo, ela está no grupo A, certo, Gustavo? Isso, é o grupo A, o grupo que tem também Azerbaijão, Luxemburgo, Portugal e a Sérvia. É um grupo que é mais ou menos da minha opinião, porque assim, é um grupo que tu aponta ali Portugal com certeza como grande favorito para ser o primeiro. E o grupo, para o pessoal entender também, né, são 5 no grupo, então. O primeiro ele classifica direto para a Copa e o segundo vai para uma repescagem. Né? Então, com certeza ali o Portugal vai ficar como o favorito, deve confirmar, né, deve ser o primeiro colocado. E vai ficar essa briga para ver quem vai ser o segundo e ir para a repescagem. Daí a gente tem então Irlanda, Luxemburgo, Azerbaijão e a Sérvia. Só que a Sérvia também tem um time que participou da última Copa do Mundo, por exemplo, é um time que incomoda bastante, né? Se eu não me engano, a Irlanda chegou a jogar contra a Sérvia naquela Copa das Nações, né? E foi eliminada nos pênaltis. E eu acho... Foi contra a Sérvia, se eu não estou enganado. Foi contra a Eslováquia.
Não, desculpa. A Irlanda foi eliminada pela Eslováquia nas eliminatórias para a Eurocopa. Para a Eurocopa desse ano aqui, que era para ser 2020, que vai ser agora em 2021. A Irlanda foi eliminada pela Eslováquia nos pênaltis. Tá. Ali você olhando no grupo, a Irlanda tem poucas chances de passar, na minha opinião, né? Mas você tem Sérvia. Portugal, com certeza. Deve passar, a não sei que dê uma zebra muito grande. Mas eu acho que assim, eu acho que a Irlanda, se quiser pelo menos pegar a vaga de repescagem, que eu acho que os caras trabalham com isso, né? Pegar a vaga de repescagem. Eu não sei se eles sonham tão alto em brigar com Portugal. Vão querer incomodar, qualquer ponto que tirar de Portugal, beleza. Mas assim, cara, tipo, jogo contra Luxemburgo e contra Azerbaijão, tem que fazer 6 pontos. 3 aqui e 3 lá. Sim. E contra a Sérvia, tem que tentar fazer ali também um ponto. Pelo menos não pode perder, né? Porque acho que a Sérvia que é o adversário direto da Irlanda, né? Para essa segunda posição. E, sei lá, eu não conheço muito a seleção de Azerbaijão e de Luxemburgo, não tenho muita tradição. Tem menos que a seleção da Irlanda. Então, acho que estão ali mais para figurar, né? Eu acho que Azerbaijão. Luxemburgo, por exemplo, é aquele saco de pancada que todo grupo aqui da Europa tem. É aquela seleção que, se conseguir um empate, já é algo histórico, né? Malta, San Marino. Azerbaijão, acho que vira e mexe, eles ganham um jogo aqui, outro ali, mas também nada demais. Então, realmente, vai ser ali com a Sérvia, né? A briga. Agora, é complicado. Com o técnico atual da seleção da Irlanda, o Stephen Kenny, a Irlanda ainda não venceu. Só empatou ou perdeu. Existe até uma certa pressão aqui na Irlanda, né? O pessoal falando, não, tem que mandar o cara embora, contratar outro. Mas é complicado. A Irlanda tem, na minha opinião, tem poucas chances, né, de chegar à Copa do Mundo. Inclusive eu e o Rafa, ano passado, né, Rafa, a gente foi ver um jogo da seleção da Irlanda no Aviva contra a Nova Zelândia. A Irlanda, ela tava com o time completo, né? Na verdade, ela tava com um time misto, na verdade, né? Sim. Tava com alguns titulares e alguns garotos ali, tava poupando porque eles tinham jogos decisivos pela eliminatórias da Eurocopa. E, cara, eles tomaram um sufoco da Nova Zelândia, né? Inclusive, acho que foi empate o jogo, né? Ou foi 2-1? Não, foi 2, acho que foi 2-1, 3-1 pra Irlanda, mas a Irlanda saiu perdendo, né? Saiu perdendo. Sim. Então, cara, E tem, por exemplo, a seleção da Irlanda ali, falando agora em questão nós estávamos falando dos jogadores ali, desse time misto ali, tem um jogador que acho que é o jogador jovem que dá mais esperança pro time irlandês, né? Que é o Troy. O Troy. Na verdade, ele tava no Tottenham. Troy. Parrott. Alguma coisa ele tava assim. no Tottenham, né? Não, ele foi emprestado, ele foi pro... Qual que é o time agora? Foi da segunda até terceira divisão. Não lembro agora qual que foi o time que ele foi, mas surgiu mesmo como a grande esperança, né, da seleção irlandesa, mas no Tottenham ele não vingou com o José Mourinho, né? Tanto que o José Mourinho falava que precisava de mais experiência. Até pra galera que tem não sei se o pessoal já viu, pra quem tiver interesse, tem um documentário aí no Amazon Prime Video, que é do All or Nothing, né? Com alguns times, tem o All or Nothing do Tottenham, e ele aparece algumas vezes ali, e é com o José Mourinho, né? E o Troy Parrott ali, ele aparece algumas vezes no treino ali e tal, mas realmente ele acabou não vingando. Mas assim, ele é muito novo também, né? Sim, bem novo. Jogador, acho que é bem novo, então... É aquela coisa, às vezes o jogador demora um pouco mais pra amadurecer, né? Então, quem sabe. Agora, pra gente encerrar esse nosso primeiro podcast, aliás, antes de eu passar uma curiosidade a respeito da seleção irlandesa, eu quero pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, então procurar por Futebol na Irlanda, @, né, Futebol na Irlanda. Seguir a gente no Twitter também, que é ft_ Irlanda BR, Irlandês BR, ft_ Irlandês BR, ou nominho complicado, mas Twitter, vocês deviam deixar, né, escrever Futebol na Irlanda. E no YouTube vocês pesquisam pro
por futebol na Irlanda, porque ainda o canal é novo, não tem nem inscritos lá, então a gente precisa ter no mínimo 100 inscritos, precisa ter um mês de canal para conseguir colocar o /futebol na Irlanda. Então já peço para vocês também, se puderem, já irem no YouTube e começar a se inscrever no canal para ajudar a gente, tá? E não deixe de compartilhar também o podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, ou qualquer outra plataforma. Quanto mais gente ouvirem sobre o futebol irlandês, melhor. Afinal, essa liga maravilhosa merece com que o mundo saiba que ela exista. A gente está tentando espalhar a palavra da liga irlandesa e também trazer aí para quem tiver interesse, porque aqui a Irlanda tem muito brasileiro aqui, né, cara? Tem muito brasileiro aqui, é um dos países que mais recebe brasileiro, questão de oportunidade de trabalho, facilidade de conseguir um visto para estudar, trabalhar, para ganhar dinheiro, uma qualidade de vida muito boa e, consequentemente, brasileiro, todo mundo ama futebol, né? Então, a gente espera que o pessoal goste também. Inclusive, mais pra frente, a gente vai falar de um time amador aqui da Irlanda, né, que tem muitos brasileiros. Enfim, isso vai ser assunto, né? A gente vai ter muito assunto ainda para discutir aqui. Para encerrar, uma pequena curiosidade sobre a seleção irlandesa de futebol. Gustavo, se eu te perguntasse quem é o maior artilheiro da seleção irlandesa, você saberia responder? Robbie Keane? Exatamente. O Robbie Keane, ele tem 68 gols pela seleção irlandesa. Ele é considerado um deus aqui, né? Você falar o nome do Robbie Keane. E tem o outro que também é bem conhecido, que é o Duff, né? O Duff também. Que, aliás, se aposentou no Shamrock Rovers, né? Ele veio para assinar um contrato para jogar 5 jogos. Mas o Robbie Keane, que jogou do Manchester United, ele é considerado um deus aqui do futebol para os irlandeses. Então, se você vier para a Irlanda, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, fale mal do Robbie Keane. Ou você vai ser deportado. Bem pelo contrário, falar bem do cara. Bom, considerações finais pra gente encerrar, Gustavo? Não, acho que é isso. Obrigado a todo mundo aí que ficou até o final com a gente aí. Espero que tenham gostado. E como o Rafa falou antes aí, sigam a gente lá e divulguem aí pros amigos de vocês, pra galera que tem interesse em conhecer um pouco mais dessa maravilhosa e alternativa liga do submundo do futebol europeu. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão pra gente também do que vocês querem ouvir, já sabe, lá no Instagram ou no Twitter, enfim, ou pode deixar no próprio YouTube, que a gente vai, obviamente, pesquisar sobre qualquer assunto que vocês tenham interesse, tá certo? E tem também tem um e-mail também, né, pra quem quiser enviar alguma coisa lá. Tem o futebolnairlanda@gmail.com. É só mandar alguma coisa pra gente, desde que não seja nenhum xingamento. É isso aí. Ok? A gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera. Até mais. Valeu, até mais.